De volta com o programa Norte em Ação. Agora nosso quadro Alô Doutor. E com a grande satisfação estamos recebendo hoje, dentro do programa, a doutora Raquel Excel Prates, nutricionista, que participa conosco e vem representando o CREO. O CREO, nome bem sugestivo, mas significa Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, inclusive detalhando aí questões de tratamento, procedimentos e outras situações importantes, né, dentro dessa linha de atuação. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação recebê-la aqui dentro do programa. Também. E uma alegria, né, mais uma vez, para falar de saúde, para falar de cuidados que realmente tem tudo a ver com aquilo que todos nós desejamos, que é nos mantermos em forma e nos mantermos saudáveis. Nesse sentido, evidentemente, gostaríamos de conhecer inicialmente a proposta do CREO. O CREO, como o nome diz, né, é um centro de recuperação de estudos da obesidade. Nós trabalhamos, além do emagrecimento, uma mudança de relação com a comida, né? Muito mais do que a perda de peso, uma relação nova, mais saudável com o corpo, a mente e a alimentação. Então, a proposta do CREO é justamente trabalhar essa alimentação saudável através das dietas e as consultas com a nutricionista, mas também com auxílio de apoios de grupo, que são coordenados por psicólogas, né? Porque atualmente se vê, o CREO já existe há 23 anos, mas se vê cada vez mais que o obeso ou o paciente com sobrepeso, muito mais do que uma orientação de alimentação, ele também precisa de um apoio emocional. Que a comida está relacionada com vários aspectos, né? Além da saúde, aspectos emocionais que fazem com que a pessoa busque a comida. Então a ideia é trabalhar dietas mais restritivas e a mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança dessa relação com a comida. Não, sem dúvida, aí a senhora disse que já tem uns 23 anos aí, atividades, né, dentro do Centro de Recuperação e Estudo da Obesidade, né, que realmente trata, né, particularmente dessa questão e com essa ótica que você aqui descreve. Nesse sentido, evidentemente, nós queremos aprofundar um pouco mais essa questão no que tange a preparação da pessoa, a maneira que ela é instruída e, inclusive, as questões psicológicas, como elas são, de fato, né, levadas assim, de modo que a pessoa passe a ter a consciência, porque normalmente a pessoa não tem essa consciência. Então seria interessante a gente abordar esses aspectos também. Exatamente. Às vezes o paciente chega no consultório sem ter realmente uma dimensão do que é o problema, né, relacionado com a obesidade. Então, o paciente que procura o CREO, primeiramente ele é orientado a identificar o que ele precisa naquele momento. Então, vai ter um apoio com psicólogos, onde ele vai ter uma primeira entrevista, né, para identificar o que ele precisa. Então, nós temos vários tipos de grupos de apoio, vários tipos de tratamento. Um dos tratamentos é um grupo que acontece 3 vezes na semana, que nós chamamos de grupo de alto impacto. Esse grupo, geralmente, ele está mais relacionado com pessoas que têm um excesso maior de peso, pela questão do comprometimento maior, e ele também pode ser trabalhado com dietas mais restritas, né? Nós temos a função de orientar esse paciente a escolher qual o tratamento seja melhor. Além do alto impacto, tem o grupo que acontece 1 vez na semana, que nós chamamos no CREO de grupo regular. Esse grupo o paciente pode ir 1 vez na semana e também aos sábados, então acaba se tornando 2 vezes. Esse grupo também é para pessoas com excesso de peso, às vezes obesos mais graves ou pessoas que querem perder uma quantidade menor de peso. E além dos grupos de apoio, tem pacientes que preferem um tratamento mais individualizado. Então ele pode fazer o tratamento somente com a nutricionista, além da orientação de dieta, um acompanhamento semanal, onde vão ser criados aspectos dietéticos, enfim, que aquele paciente está precisando. Temos também grupos para pré-adolescentes e para adolescentes que também acontecem 1 vez por semana, dependendo da faixa etária, o paciente adolescente vai ser encaminhado para esse tipo de grupo. Muito bem, então estamos aqui conversando, doutora Raquel, trazendo informações importantíssimas aí relacionadas à obesidade. Quero aproveitar e já colocar o nosso telefone, o nosso e-mail para os seus questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@iv.com.br. Então, doutora Raquel,
Vamos entrar naqueles outros aspectos também importantes relacionados às questões do tratamento em si. Como é que vocês atuam? Porque hoje nós sabemos, né, a exemplo dos Estados Unidos, estamos nos encaminhando também para uma questão de uma população obesa, que é um problema de saúde pública hoje nos Estados Unidos da América. Aqui o Brasil também está seguindo o mesmo caminho, até para uma questão de conscientização, de provocação, evidentemente, nesse sentido. Eu gostaria que você também orientasse e falasse sobre o trabalho e os aspectos do tratamento que vocês desenvolvem lá. Sem dúvida isso é um fator muito importante, né? Até nas últimas pesquisas mostraram que Porto Alegre está dentro das capitais com maior excesso de peso. No CREA nós trabalhamos o emagrecimento. Claro que muitas pessoas procuram quando esse excesso de peso ainda não se tornou obesidade, o que isso é muito bom, porque a gente pode trabalhar com uma prevenção, né? Então, a parte da alimentação, novos hábitos alimentares para prevenir, de repente, que essa pessoa vai se tornar obesa e com isso ter os problemas relacionados à saúde que a obesidade traz. Mas como que a gente atua no CREA? Atuamos com dietas mais restritas, onde o carboidrato ele se torna mais secundário e utilizamos carboidratos de maneira integral, né, que tem um índice glicêmico mais baixo, diminui as compulsões e a vontade de comer esse tipo de alimento. Sempre dietas orientadas por nutricionistas. Muitas vezes os pacientes já têm os seus médicos fora, se não for o caso, nós indicamos também a consulta com o endócrino, se o paciente já tem ou não. Aliamos então essa reeducação alimentar com uma dieta que possa complementar e tem então todos os nutrientes que esse paciente precisa, mas também pensando no emagrecimento e, dependendo do caso, na prevenção da obesidade ou então nessa recuperação. De fato, a questão da prevenção, sempre prevenir é o melhor remédio. É o melhor remédio. Com certeza, continua ainda o dito popular, né? Bem, bastante atual nos dias de hoje. Mas assim, só por uma questão de curiosidade, até de esclarecimento, seria importante também a gente abordar os aspectos do porquê dessa evolução para a obesidade, em especial aqui em Porto Alegre, como você aqui detalhou agora, nas últimas pesquisas apontando esses índices. Então, gostaríamos assim de conotar o porquê dessa situação. Por que está aumentando assim gradativamente? Sim. Eu acho que são vários fatores, né? A obesidade em si ela é uma doença multifatorial. Claro que se aumenta o peso pelo excesso de ingestão de alimentos mais calóricos, a falta de exercício físico também. Pode-se pensar em várias hipóteses, assim, se tem muito assim do estresse do dia a dia, a falta de equilíbrio na alimentação, o uso de fast foods, de alimentos industrializados. As crianças hoje em dia estão se tornando cada vez mais obesas porque de repente não tem os pais estão orientando na alimentação, estão fazendo mais refeições na escola. Então, se a gente pensar nesse âmbito, por que a obesidade está aumentando, eu diria que é realmente esses hábitos que está se perdendo um pouco da questão de fazer uma refeição, de preparar a comida, de sentar à mesa, de comer mais saladas, de comer mais legumes, e aí a gente acaba colocando como desculpas o estresse do trabalho, a correria, se tem cada vez menos tempo, é mais fácil pegar um pacotinho, abrir uma coisa industrializada, passar em algum lugar comprar um fast food, e esse tipo de alimento a gente sabe que tem muita gordura, tem muito açúcar, tem muito carboidrato, que são os principais vilões aí do excesso de peso. Então, de repente, repensar a falta da atividade física, porque trabalha muito, ou porque não tem tempo, porque aqui no sul dizem também que tem muito frio, as pessoas ficam mais em casa. Então, eu acho que um conjunto de tudo isso faz com que a gente tenha esse crescimento elevado da obesidade, não só aqui em Porto Alegre, mas nas outras capitais também. Não, de fato, a gente percebe isso, até porque na evolução dessas últimas décadas, nós temos décadas características, 40, 50, 60, 70, até aos índices de 70, o pessoal realmente mantinha uma postura pela atividade, pela maneira, pela educação alimentar, né, que é bom a gente também entrar nesse particular em seguida, porque houveram mudanças de hábitos, né, que acabaram provocando. Então, da década de 80 para cá, houve, né, uma curva bastante acentuada nesse sentido. E é claro, agora vamos entrar naquilo que é a base também do tratamento dos procedimentos de vocês, e é a questão da reeducação alimentar e o quanto isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam que estão se beneficiando com determinada maneira de
de consumir os alimentos e, na verdade, às vezes estão se prejudicando. Então, eu gostaria que você isso é importantíssimo. Desse destaque a isso. Eu acho que isso é o fundamental, na verdade. Claro que o paciente que procura um tratamento, ele pensa primeiramente numa perda de peso, que é o que mais incomoda naquele momento, a autoestima, enfim. Mas o que a gente tem que pensar é sempre a longo prazo. Então, o que a gente pretende no CREL não é só perder peso ou só emagrecer, né? Que isso até é possível com vários tipos de dieta, como tu disseste, que pode até te prejudicar. A reeducação alimentar, ela é mais importante por quê? Porque ela visa mudar a relação com a comida. No momento que tu entende que alguns alimentos que são prejudiciais, eles aumentam o apetite, eles aumentam compulsões ou eles se tornam mais viciantes, alimentos que são mais aditivos, como o carboidrato e o açúcar, eles não dão tanta saciedade e acabam fazendo com que tu tenha necessidade de ingerir esse tipo de alimento cada vez mais. Então, o que a gente procura? Essa reeducação alimentar é entender que não é o simples fato de fazer uma dieta. Isso tu pode pegar qualquer dieta em qualquer lugar e começar a fazer. Pode emagrecer 10 quilos no mês? Pode, mas talvez tu não vá conseguir manter esse peso se tu não teve uma mudança de pensamento, uma mudança na relação com a comida e em ver o que essa comida te traz de benefício. Então, por que tu deve ingerir vegetais, por que ingerir carboidratos integrais, que tem mais vitaminas, mais minerais, evitar o consumo de doces e açúcares, que são calorias vazias, que não te trazem benefício nutricional, só te trazem um aumento de peso. Então, começar a ter um equilíbrio dessa alimentação, não ter um emagrecimento a qualquer custo, porque senão tu prejudica a tua saúde. Muitas vezes tu não emagrece a gordura em si, tu tem um emagrecimento de massa magra, não se torna um peso sustentável. Então, essa pessoa ela vai chegar no objetivo, mas não vai conseguir manter aquele peso. Por quê? Porque não mudou os hábitos. Começa de novo a ingerir todos os alimentos que antes tinham costume, começa a ter um valor calórico alto e assim aumentar o peso. Então, o ideal realmente não é o simples fato de fazer uma dieta, mas fazer uma reeducação, pensando que com isso tu vai fazer uma escolha natural dos alimentos que são mais saudáveis. Inclusive as características que eu gosto também de destacar de cada indivíduo que é diferente, né? Que difere de um ser para outro e tem que ser respeitado também esses limites, né? E essas características. E eu gostaria que agora entrássemos nesse particular, porque ele realmente tem uma conotação muito importante. Cada pessoa, o indivíduo em si necessita diariamente de todos os tipos de macronutrientes, vitaminas e minerais, mas dependendo do caso, tem pessoas com patologias associadas, pessoas com diabetes, pressão alta, cardiopatas. Então, cada paciente vai ter, então, algum tipo particular ou de doença ou para prevenir essa doença. Então, os nutrientes, a gente vai ter que fazer um conjunto de todos os nutrientes para aquele paciente. O que a gente pode pensar? Nem todo mundo se adequa com uma dieta com baixa caloria ou com uma dieta com pouco carboidrato, ou com muita proteína. As pessoas têm sim as suas individualidades. Nós tentamos trabalhar como um todo. Todos os pacientes do CREL, eles recebem um tratamento similar, mas claro que cada paciente junto com a nutricionista, eles podem ter as suas peculiaridades, uma dieta mais fracionada, tem certos horários que sente mais fome, outras pessoas sentem em outros horários, então tudo isso a gente vai adequando com a dieta. Muito bem, e outra situação que eu gostaria também de destacar, a gente sempre procura frisar dentro do programa, é o tempo de intervalo que deve se manter entre os horários de refeição, no caso. É importante assim perceber que às vezes a gente tem essa ideia de que comer de 3 em 3 horas é o ideal. Para alguns pacientes pode ser, né? Tem pessoas que têm o metabolismo um pouco mais acelerado e sente fome mais cedo. Mas às vezes o paciente com excesso de peso, o paciente obeso, que tem algum tipo de compulsão alimentar, o fato de comer de 3 em 3 horas pode atrapalhar. Porque esse paciente, o problema não é o comer, mas às vezes o problema é parar de comer. Então, se ele está exposto muitas vezes com a comida durante o dia, isso pode se tornar um problema. Porque o ideal de tu comer de 3 em 3 horas é comer uma quantidade pequena. E às vezes, para a pessoa que está com algum problema relacionado com a comida, ela não consegue se dispor a comer uma quantidade pequena. E aí fica de 3 em 3 horas comendo muita quantidade. Então, isso também é muito individual, né? Tem pessoas que têm um ritmo de trabalho que não permite comer de 3 em 3 horas. O ideal é que não se faça um jejum muito prolongado, né? De no máximo umas 5 horas, de 4 a 5 horas é o ideal da gente ter esse jejum, porque
assim, se tu ficar muito tempo sem comer, tu pode compensar na próxima refeição. Um jejum muito prolongado também elimina todas as reservas do corpo, tu começa a ter que utilizar já o teu glicogênio, massa magra. Então, para não utilizar essas reservas boas que nós temos no corpo, é importante ter o cuidado de não ficar muito tempo sem comer. Mas claro que isso é moldado junto com o paciente, dependendo da necessidade. Sim, é porque existe hoje já um certo consenso, né, no intervalo de 3 em 3 horas, e vários colegas seus também têm essa opinião em relação a isso, mas, claro, destacando aquilo que você colocou, em quantidades adequadas. Né? Então, isso faz toda a diferença. Exatamente. Evidentemente, se a pessoa fizer intervalos menores comendo grandes quantidades, é claro que só vai gerar problemas maiores ainda à sua saúde. Bom, doutora, estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista. É uma grata satisfação recebê-la aqui e tratar de um assunto que está aí, né, preocupando as populações, não só daqui, mas boa parte do mundo, com esse tipo de problema. Até referi há pouco aqui a situação dos indicadores americanos, que são bastante preocupantes, e a gente está se conduzindo, né, aos mesmos patamares. Nesse sentido, então, doutora Raquel, eu gostaria que fizesse as suas considerações e agregasse aquilo que julga mais importante, inclusive com dicas, né, para o pessoal que está ligado aí com a gente. Sem dúvida, a relação com o peso ela é muito preocupante, inclusive crianças e adolescentes nós chegamos a mencionar. Pais que têm excesso de peso acabam passando esse exemplo para os filhos, então está crescendo cada vez mais a obesidade no mundo inteiro. Os Estados Unidos acaba sendo uma referência, porque a primeira coisa que tu pensa, primeiro país com excesso de peso, tu já remete aos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco para nós aqui no Brasil, que realmente está ficando preocupante. Se vê cada vez mais em consultório e no CREL mesmo, que os pacientes eles precisam de um apoio, né? Sozinho é muito mais difícil de tu ter essa orientação de quais os alimentos se deve consumir, como que eu posso dar esse primeiro passo. Eu acho que sempre procurar uma ajuda nutricional e de um centro especializado, porque realmente sozinho a gente pode estar fazendo alguma coisa que vai até prejudicar a saúde. Então, dentro disso, o importante é que o paciente procure um profissional, tanto da atividade física, o nutricionista, o psicólogo, que essa equipe multidisciplinar vai dar esse apoio para conseguir, enfim, emagrecer, e não só pensando no emagrecimento, mas pensando na reeducação alimentar, para começar a reduzir esses índices e prevenir também o aumento. Vamos agradecer aqui a participação da doutora Raquel Excel Prats, né, dentro do programa. Quero aproveitar também e colocar aí para você o endereço do CREL, Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade. Então anote aí, Dona Laura, número 904. E o telefone para você obter mais informações é o 3346-4992, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que no instante só a gente volta.